Obrigado por se juntar à Nova Igreja. Amamos ouvir a respeito do que Deus tem feito através desse ministério. Conte-nos sua história mandando um e-mail para contato@novaig.com.br. Se você deseja contribuir financeiramente com esse trabalho, para que possamos alcançar mais e mais vidas, faça uma doação em novaig.com.br/doe. E não deixe de conferir nossa loja online. Lá você encontra produtos da Nova que certamente irão abençoar a sua vida. Visite-nos em novaig.com.br/loja. Esperamos que essa mensagem te abençoe. Eu queria ler um texto com você em Lucas, capítulo 10, versículo 38 e 42, o título já está aqui, quando o servir se torna um peso. Jesus e seus discípulos seguiram viagem, chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada em seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse: Senhor, não o incomoda que a minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, presta atenção, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa, e ninguém tomará isso dela. A gente percebe que houve um momento na experiência de Marta que o trabalho ficou pesado, que ela cansou. Não sei se ela começou o trabalho na expectativa de que a irmã se uniria a ela para poder também ajudá-la, mas essa expectativa foi frustrada porque a irmã fez uma outra escolha. A irmã resolveu estar aos pés do Senhor, mas ela cansou. Houve um momento em que a obra ficou pesada. Eu queria falar exatamente sobre isso. Quando é que servir, porque nós estamos no ano da servitude, nós estamos falando sobre participatividade, nós estamos falando sobre voluntariado. Por falar nisso, a gente quer reforçar o convite para que você se inscreva, né, no Nova Conference, que vai estar acontecendo nos dias, me refresca a memória, 20 e 21 de julho, com a participação da Laura Sogueles. Eu fiquei tão feliz com isso, cara, né? A Laura Sogueles vai estar com a gente, com a participação do Daniel Paqueia, com a participação do Costa Neto, com a participação dele. Essa parada aí mesmo, aleluia, cara. E com a participação de cada um de nós, que vamos estar ali trabalhando, dando o nosso melhor para que essa conferência seja um sucesso, sabe? Seja show, seja bênção, seja profética, seja altamente impactante e inspiradora. Então, queridos, como é que a gente faz? Por que às vezes a obra se torna um peso? Eu queria talvez compartilhar algumas coisas, alguns pensamentos. Gostei muito, o Duda já começou aqui ministrando alguns pensamentos, algumas frases de efeito, e eu vou talvez dar prosseguimento àquilo que ele está falando, tá? Então vamos lá. Quando servir se torna um peso. Servir se torna um peso quando eu entendo que servir é uma obrigação. Apenas uma obrigação, e não um privilégio. Quando servir parece mais uma punição, um castigo, né? Aquele compromisso, meu Deus do céu, tão difícil que dá, do que uma dádiva e um prêmio que Deus me dá. Então, começa a se tornar um peso quando é claro que muita gente, por causa do senso de responsabilidade, ele entende que tem uma obrigação, cara, mas quando é por pura obrigação, e a gente entende que o Evangelho da Graça, ele não trabalha com esse tipo de constrangimento, por obrigação, por necessidade. Cara, inclusive nas ofertas, o apóstolo Paulo diz: olha, que ninguém dê constrangido, que ninguém dê por necessidade, que ninguém dê por imposição, por obrigação, mas... Então isso se torna um peso, mas quando a gente entende que é um privilégio. Quantos entendem que é um privilégio? É um privilégio. Cara, é um privilégio a gente poder estar se unindo ao time para poder trabalhar e produzir para o reino de Deus. Servir se torna um peso quando receber se torna mais importante do que dar.
Quando a paixão pelo meu ministério é maior do que a minha paixão pela igreja local. Quando o bem-estar do meu ministério se torna maior do que o bem-estar da igreja local. Meu irmão, a nossa maior alegria é a igreja local bem-sucedida, abençoada, crescendo, como disse o Duda, avançando. Quantos creem que a Nova está avançando? Não apenas a Nova Barra, mas a Nova Ipanema, a Nova Joinville, a Nova Brasília, a Nova Porto Velho e as próximas novas que vão surgir aí, e até aquelas que não são novas, mas vão estar fazendo parte da Nova Family. Nós somos chiques também, não é só a Hilson que tem Hilson Family, não. A Nova também tem Nova Family. Paixão pela igreja local. Sabe, eu tenho um ministério, cara, mas não tem problema o meu ministério ficar relegado, talvez a um segundo plano, a um terceiro plano. O importante é que a igreja local seja uma bênção, seja um lugar de impacto. Servir se torna um peso quando eu não tenho visão de equipe. E vejo no meu colega de trabalho um concorrente como alguém que joga num outro time diferente do meu, quando alimento o espírito de comparação e de competição. Quando isso é nutrido, é alimentado por nós, quando a gente não é o mesmo time, a gente não joga do mesmo lado. Meu irmão, e é interessante que isso acontece até no casamento. De vez em quando a Suédila me lembra, Bené, estamos jogando do mesmo lado. Falei, é bem lembrado, realmente. Muito bem lembrado. E às vezes sou eu que a lembro bem, fazemos parte do mesmo time. Não vamos fazer gol contra, por favor. Não vamos jogar, porque às vezes o inimigo se torna o nosso irmão, o adversário se torna a pessoa que está trabalhando conosco. Porque ela tem talvez uma maneira diferente, um estilo diferente, um jeito diferente de fazer a coisa, de pensar. Cara, cabe tudo. Cabe tudo. E a gente tem que agir no nome do quebrantamento, de uma humildade, de uma maturidade que a gente vai adquirindo no trabalhar junto. A gente vai crescendo e amadurecendo no trabalhar com essas diferenças. Meu irmão, quanto você tem amadurecido e crescido por trabalhar num time, com pessoas que não pensam exatamente como você, pessoas que não sentem exatamente como você, que não têm a mesma sensibilidade, a mesma percepção, e nem por isso elas são piores. Elas são pessoas que fazem parte do mesmo time, e elas precisam ser respeitadas por isso. Glória a Deus por isso. Servir se torna um peso quando dizer não me diminui diante dos meus líderes. Tem hora que você tem que dizer não, cara, é muita coisa para eu fazer. Marta, ela teria que ter coragem, precisava de ter coragem de dizer assim, não dá para fazer tanta coisa assim. Caramba, é muito trabalho para mim, eu vou fazer uma coisa de cada vez, porque a nossa visão é fazer com excelência, é fazer bem feito, fazer com excelência. Claro, interessante que o estilo do pastor Fragale é fazer o seguinte, cara, não tem ninguém para cuidar desse ministério, então não vamos abrir esse ministério. Agora tem pessoas que estão chamadas, tem pessoas que estão se oferecendo, tem pessoas que estão dispostas a pagar o preço para que esse ministério, que ainda não existe na Nova, possa surgir e possa realmente ser uma bênção. Então chegou a hora. Mas as outras igrejas fazem. Meu irmão, quantos sabem que a Nova não foi chamada para fazer o que as outras igrejas fazem? E nenhuma igreja deveria ser chamada para fazer o que as outras fazem. A mão não foi chamada para fazer o que pé faz. Existem diferenças que precisam de ser respeitadas. Deus tem um chamado para nós. Às vezes as pessoas podem chegar para nós e dizer assim, cara, vocês não focam, vocês não enfatizam tanto a questão do discipulado. A gente entende que há uma importância nisso, a gente entende que existe esse princípio na palavra, mas por causa dos excessos, por causa dos abusos, a gente não dá muito foco nisso, a gente não coloca muita luz em cima disso. Mas existe um discipulado, existe um acompanhamento que é feito via grupos de conexão, através dos líderes que vão acompanhando. Não é uma manipulação, não é uma coerção, não é um domínio de fé alheia, mas é pessoas que vão sendo acompanhadas, que vão sendo supervisionadas. Então nós temos isso no grupo. O grupo de conexão é o lugar de pastoreamento prático da nossa igreja. Nos grupos de conexão as pessoas são pastoreadas, as pessoas são acompanhadas, elas são incentivadas, em nome de Jesus. E por isso digo sempre sim a tudo que me pedem para fazer. Para alguns,
Esse pode ser o caminho mais curto para receber atenção, aceitação e valorização. Olha, se eu pegar muita coisa para fazer, então eu vou ter atenção, eu vou ter aceitação, eu vou ter valorização, quem sabe eu vou ter até promoção, quem sabe vai até surgir um título aí para mim, né? O título de colaborador, o título de cooperador, o título de diácono. Irmãos, não temos problemas em instituir pessoas. O pastor Fragale é muito generoso. De uma vez só, ele quase instituiu a metade da igreja como diácono aqui no início. Se o Espírito Santo falar com ele, e ele cismar, ele vai te ordenar para alguma coisa. Cara, mas o título aqui realmente nunca foi relevante. É importante dentro da hierarquia, é importante para definir os papéis de cada um, é importante. Cara, mas o título não pode ser aquilo que queima no seu coração. Porque tem gente que quer tanto o título, aí quando você dá o título para ele, ele para de queimar o coração, ele para de se apaixonar, ele para de impactar. Dá quase que vontade de dizer assim, olha, estou restituindo o título, o cargo, a promoção, porque você estava produzindo mais, você estava bem melhor antes do título. Mas tem gente que tem isso, valoriza isso, quer ser promovido de alguma forma, quer ter o título de diácono, de pastor, ou disso ou daquilo outro. A gente entende que é bíblico a gente reconhecer, valorizar e ordenar as pessoas, mas não que isso deva, mexer com o nosso coração. Servir se torna um peso quando preciso muito que os meus líderes me valorizem e me aprovem. É um reforço. Quando tenho a expectativa de que os homens me galardoem e me recompensem, o que é bem diferente de entender a necessidade de receber desses líderes um feedback pelo trabalho que desempenho, pelo serviço que presto. Eu preciso saber como estou indo. É interessante isso. Eu acho que o feedback é muito importante. Eu vou atrás do feedback. Se o meu líder não me dá o feedback, eu chego para ele e pergunto, Fragale, como é que eu estou indo? Irmão, como é que eu estou indo? O líder do grupo, como é que eu estou indo? Eu preciso saber. Eu não quero, depois de um ano, saber que eu não fui bem. E alguém não me comunicou, alguém não me falou, alguém não me corrigiu, alguém não me chamou a atenção. O feedback é importante. É importante, eu acho que uma coisa não precisa necessariamente anular a outra. Eu precisar muito que os meus líderes me valorizem e me aprovem, não é a motivação certa. Isso vai acabar cansando você, isso vai acabar se tornando um peso grande. Servir se torna um peso quando os desconfortos gerados por opiniões diferentes das minhas, dentro do meu grupo de trabalho, da minha equipe de trabalho, do meu time de trabalho, me tornam uma pessoa crítica e amarga, fechada, isolada ou milindrada, não sei se acho que é melindrada, né? É milindrada mesmo? Português está certo? Milindrada e armada, uma pessoa ofendida. Cara, o Mauricinho falou isso, a Samara falou a mesma coisa, que eles trabalham muito na Hilson, para combater esse espírito de ofensa, essa coisa da ofensa, de você se sentir facilmente ofendido. Cara, a gente precisa de, obviamente, ter respeito, mas tem pessoas que facilmente são ofendidas, se ofendem facilmente. Meu irmão, aprenda a liberar perdão, cara, esses desconfortos gerados por opiniões diferentes, eles vão existir. Não tem como não existir isso, e faz bem para o time ter essas opiniões diferentes, faz bem para o time ter cabeças que pensam diferentes. Alguém está comigo? É importante, isso é maturidade, isso faz parte da excelência. Sabe como dizia Nelson Rodrigues, a unanimidade é burra. A unanimidade é burra. É importante discordar, não com aquele espírito de confronto, mas com aquele espírito de dar uma contribuição, dizer assim, será que não seria melhor por aqui? Olha, o que vocês acham disso? O que vocês pensam disso? E está aberto para o seu conselho, para a sua sugestão não ser aceita. A Bíblia fala de um conselheiro de Davi, que era o Aitofel, que ele acabou indo seguir Absalão, não Salomão, Absalão, quando Absalão se instituiu rei, e Davi tinha um outro conselheiro chamado Usaí, eram os dois conselheiros do rei, e Aitofel deu um conselho para Absalão, justamente para poder perseguir Davi, e perseguir o exército de Davi, e vencer, e ter um reinado em paz.
mas o conselho de Aitofel não foi ouvido. Absalão preferiu ouvir o conselho de Hussaí. Sabe o que aconteceu com Aitofel? Quando ele soube que o conselho dele não foi ouvido, não foi aceito, não foi acatado, foi para casa, colocou as coisas em ordem e se enforcou. É claro, a gente tem certeza que você não vai fazer isso, em nome de Jesus. Mas, cara, ele ficou ofendido. Antes de se enforcar, ele ficou ofendido. Cara, não tenha medo de dar a sua contribuição. Não tenha medo de emitir a sua opinião. Cara, a gente está num ambiente livre, um ambiente de crescimento, um ambiente onde a gente valoriza opiniões diferentes. Mas também fica na sua. Se a sua opinião, que para você pode ser a supra-sumo da opinião, não for atendida, tá? Talvez em alguns casos a gente vai dizer para você assim, olha, cara, a gente ouviu, a gente orou e a gente não sentiu essa direção de implementar isso. Pelo menos por agora não. Quem sabe lá na frente a gente pode voltar a pensar nisso. Não se torne uma pessoa crítica e amarga pelos cantos. Não se torne uma pessoa fechada, isolada ou milindrada e armada. Servir se torna um peso quando eu estou sempre disposto a confrontar os erros dos outros, mas nunca jamais ser confrontado pelos meus erros, quer seja pelos demais colegas de departamento, ou quer seja até mesmo pelo líder do departamento. E até mesmo o líder que não aceita ser confrontado está comprometido com a sua reputação e não com o bem-estar do reino de Deus. O pastor Maurício falou isso aqui no domingo, eu queria só me unir a ele. Cara, eu acho que faz parte do caráter de um bom líder, de um verdadeiro líder, aceitar o que as pessoas dizem a respeito dele. Inclusive Jesus buscou isso. Jesus diz assim, reuniu os discípulos e ele perguntou assim, quem dizem os homens que eu sou? Depois que eles responderam, uns dizem que tu és João Batista, Elias, Jeremias, algum profeta. Ele olhou para eles, para os 12 e disse assim, e vocês? Quem é que vocês dizem que eu sou? Foi quando o apóstolo Pedro teve aquela resposta fantástica, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Cara, é importante você saber, o que os outros estão dizendo de nós? O que os outros dizem da nova? E não se sentir ofendido. Sabe, tentar entender de uma maneira ou de outra em que aquilo está contribuindo. Estou lembrado de um caso muito, muito interessante na Bíblia, em que um homem da tribo de Benjamim, justamente nesse período em que Absalão invadiu Jerusalém e Davi fugiu com o exército, justamente nesse tempo, um homem chamado Simei, da tribo de Benjamim, saiu com pedras e começou a atirar em Davi. E eu lembro de um dos guerreiros, um dos fortes guerreiros de Davi, o Absaí, que era irmão de Joabe e de Azael, filho de Zeruia, que ele diz assim, Davi, é para passar para o outro? O Simei. O Absai diz assim, Davi, só uma ordenzinha e o teu servo vai cortar a cabeça dele. E Davi falou uma coisa muito interessante, falou, cara, se ele está jogando pedra em mim, Deus tem um propósito para isso. Deixa ele jogar pedra em mim. Sabe, eu não vou me defender, eu tenho alguém que me defende. Eu tenho alguém que me cobre. Eu tenho alguém que me respalda, eu tenho alguém que me honra. Irmãos, a nova não busca a sua própria honra, sua própria glória. Nós não buscamos a nossa própria glória. Há quem a busque. Vamos continuar fazendo o trabalho que Deus colocou para nós, com integridade, com retidão, amando até irmãos que falam mal, que malham a gente. Esses irmãos que falam mal da gente, esses irmãos que nos malham, sabe o que acontece com eles? Continuam sendo nossos irmãos, continuam sendo filhos de Deus, continuam sendo cidadãos do reino de Deus, com todas as imaturidades e falhas, são nossos irmãos. E tem até uma música em que, baseada numa história verídica, de uma dessas guerras, acho que no Vietnã, em algum lugar, um garoto colocou a irmãzinha nas costas e estava andando com ela, tentando se salvar daquela situação de guerra.
De repente alguém olhou para ele e viu o esforço dele em carregar sua própria irmã, que estava debilitada, e disse assim: cara, mas não está pesado isso? Ela não está pesada? Ele só respondeu uma coisa: é minha irmã. É minha irmã. Sabe, são nossos irmãos. E se Deus está permitindo que eles joguem pedra, de alguma forma, cara, isso vai contribuir para o nosso crescimento. É claro que Simei lá na frente, infelizmente, Davi disse para Salomão: olha, Deus não permitiu que eu fizesse isso, mas vigia Simei, bate o seu olho em Simei, fica, sabe, na cola de Simei. Aí Salomão chamou ele lá no trono, lá no palácio, e disse assim: cara, é o seguinte, você fez mal contra o meu pai, você jogou pedra no meu pai, eu vou te dar uma chance. A chance é o seguinte: você não sai mais de Jerusalém. No dia que você sair de Jerusalém, dessa cidade, se eu ficar sabendo que você saiu dessa cidade, você é um homem morto. E ele disse: excelente palavra, rei, aleluia, muito obrigado por ter poupado a minha vida. Mas depois de 2 anos, um dos seus servos fugiu e foi para uma outra cidade. Imagina o que Simei fez. Foi atrás. E quando ele foi atrás, disseram para Salomão: olha, Simei, ele saiu de Jerusalém. Trouxe ele de volta, olhando nos olhos, e diz assim: vem cá, eu não tinha falado para você? O que eu falei para você? Que você saísse, você seria um homem morto? E ele disse: realmente, rei, boa é essa palavra. E o rei só pediu para Benaia. Benaia pegou a espada e foi lá e executou Simei. Então assim, cara, é óbvio que a coisa no Velho Testamento era diferente, né? Era um reino de servos. Hoje nós somos um reino de irmãos, somos parte da mesma família. A gente não quer que ninguém morra, sabe, pela espada de ninguém. A gente não quer que ninguém seja amaldiçoado, até porque nós cremos que na cruz do Calvário toda maldição foi quebrada em Cristo Jesus. Servir se torna um peso quando me entristeço com a promoção que Deus dá via liderança a colegas que trabalham ao meu lado e que do meu ponto de vista fazem a mesma coisa que eu faço. Por que só ele e não ele e eu? Ou até mesmo porque ele e não eu? Essa preocupação com promoção não faz parte dos valores do reino de Deus. Diga para a pessoa que está ao seu lado: pode ser promovido, eu vou te aplaudir, aleluia. Eu vou aplaudir a sua promoção, eu me alegro com a sua promoção. Se a minha promoção não chegou ainda, é porque Deus está preparando algo especial, muito especial. Eu vou continuar servindo com a mesma inteireza, eu vou continuar servindo com a mesma paixão, eu vou continuar servindo com a mesma alegria, eu vou continuar servindo com a mesma intensidade, com o mesmo fogo, com o mesmo foco, porque eu não estou fazendo nada para homens. Irmãos, nós servimos ao ministério por 26 anos e semeamos muitas coisas preciosas para nós. Depois nós saímos e quando nós olhamos um para o outro e perguntamos: puxa vida, nós semeamos tanto nesse ministério, mas imediatamente veio a nós a consciência: cara, nada do que nós investimos na instituição religiosa. Tudo que nós investimos no reino de Deus. Cara, você está investindo na Nova, mas na verdade você está investindo no reino de Deus, através da Nova. A Nova é a oportunidade que Deus está te dando, sabe? É o lugar físico, geográfico, aonde Deus está te dando a oportunidade de servir, mas você está servindo o reino de Deus. Você é servo do reino de Deus. Diga para o teu irmão: nós servimos ao reino de Deus, através da igreja local, Servir se torna um peso quando perco a visão de que o que eu estou fazendo é para agradar a Deus e não para agradar os homens. Reforçando, quando eu perco a visão que o meu galardão não vem dos homens, mas vem de Deus. Tudo bem, não faz mal receber um elogio, não faz mal você chegar para alguém e honrar e dizer: cara, muito bom o que você fez. A gente procura aqui, não sei se vocês veem isso e percebem isso, a cada final de culto a gente faz uma roda aqui com os músicos e a gente meio que fala de algumas coisas que aconteceram, mas sempre com uma palavra de encorajamento, sempre com uma palavra dizendo assim: cara, foi muito bom, cara, foi maravilhoso, obrigado pela contribuição de cada um, pelo esforço de cada um, pelo preço que cada um pagou para que Deus pudesse ser manifestado e a presença dele pudesse realmente ser manifestada.
Glória a Deus por isso. Servir se torna um peso quando fazer... Olha só, gente. Nós somos uma igreja com uma visão de excelência, mas preste atenção. Se torna um peso quando fazer com excelência se torna uma obsessão, ao ponto de eu me tornar insensível às pessoas. Na verdade, a excelência inclui tratar o colega com dignidade e respeito. Sempre. Mas entre a pessoa e o serviço, eu preciso sempre valorizar mais a pessoa. Afinal de contas, não somos uma empresa visando o lucro comercial ou um resultado financeiro. Interessante, eu posso usar o seu exemplo, Jorge? Ele nem sabe o que é, coitado. Pode. Você sabe que o Jorge Monteiro, ele trabalhou muito no mundo corporativo. Muito, muito. E veio trabalhar conosco agora a partir, não sei, uns 6 meses atrás, por aí. Veio trabalhar aqui. E depois de algum tempo, ele confidenciou para nós. Falou assim, cara, trabalhar no mundo corporativo é diferente de trabalhar no reino de Deus. Porque no mundo corporativo, o mais importante são os resultados. Né? O lucro comercial, os resultados financeiros, o bater as metas. Cara, mas no reino de Deus a coisa mais importante são as pessoas. Então eu não posso passar por cima das pessoas no reino de Deus. Eu não posso desvalorizar, eu não posso desmerecer as pessoas. Sabe, em prol de um resultado, em prol de uma meta. Claro que a gente não vai perder isso de vista. É claro que a excelência, ela busca resultados. É claro que a excelência, ela busca bater metas. Mas não passando por cima uns dos outros. Alguém está comigo, gente? Uhul! Servir se torna um peso quando... Hélida, obrigado pelo que você ministrou aqui hoje. Tem a ver com isso aqui. Quando o grande amor de Deus por mim ainda não foi assimilado e absorvido pelo meu espírito. Ao ponto de eu poder amar o meu próximo como Cristo me amou e se entregou por mim. Eu só consigo entender esse amor com a mente, mas ainda não absorvi no meu espírito. Isso é um peso para mim. Eu sei que Deus me ama, mas cara, eu não consigo amar o meu irmão. Está no nível da mente, ainda está bloqueado. A partir do momento que a gente entende o quanto a gente é amado. Cara, deixa eu dizer uma coisa para você. A partir do momento que nós entendemos e discernimos e assimilamos e absorvemos o nosso espírito, o amor de Deus, é inevitável você amar as outras pessoas. Não tem como evitar isso. Cara, é quase que automático. Eu me lembro de algumas vezes em que eu estava em comunhão com Deus, lá no meu quarto. Cara, há 30 anos atrás, orando, buscando a Deus ali, tendo um encontro com o Senhor. Cara, eu saía dali lotado de amor para dar para minha esposa e para os meus filhos. Lotado de amor para dar para as pessoas. Quando você reconhece o quanto Jesus te amou, você fica lotado de amor por dentro. Do amor genuíno, do amor ágape, do amor incondicional, do amor sacrificial, do amor renúncia. Cara, a Bíblia diz que nós devemos procurar a honra uns dos outros, que nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Amém, queridos? E eu acho que para finalizar agora, servir se torna um peso quando eu deixo de estar continuamente aos pés do Senhor, em completa rendição a Ele, ouvindo as palavras que saem da sua boca. Quando eu deixo de valorizar essa comunhão e essa intimidade com o Pai, as coisas começam a ficar pesadas. As coisas começam a me cansar, sabe? E tudo isso que se torna um peso começa a evidenciar-se na minha vida. Amém, queridos?